não odeio ele pelo sotaque, seu idiota. Ele é arrogante, ele é soberbo, ele é radical e extremista. Assine Valete Plus da Espectro Cinza ou morra na ignorância. E você ganha uma revista. PSBR, ele se leva muito a sério, porque o nosso partido revolucionário da classe trabalhadora brasileira, ele tem como horizonte desencarceramento em massa, tá? Cala a boca, sommelier. Tem como horizonte a emancipação da classe trabalhadora através da descriminalização de todas as drogas. Ele faz assim, né? Meu Deus! Perfeito. Bicho, é o que tem que ser feito. E no fundo, perceber. Tá, gente, vamos falar sinceramente, tá? Eu vou falar. Tá. Meu, já fazia muito tempo que eu não ia pra cara do sujeito, porque eu acho ele muito arrogante. Ele é muito soberbo, metidinho, se leva extremamente a sério. E, ao contrário de outros adversários que nós temos, intelectualmente falando, tá? Não necessariamente políticos, mas outros adversários ou pessoas que eu simplesmente não concordo, não necessariamente me irritam da mesma forma, porque são pessoas agradáveis. São pessoas que tu tem um certo prazer de ouvir, de conversar, de manter um contato, uma conexão legal. Tu não precisa necessariamente concordar com a pessoa pra evitar esse tipo de aversão, que é o que ele me causa, porque ele é muito metido, ele é muito afetado. Inclusive, eu vi pessoas de Pernambuco falando que, sim, ele força o sotaque, sim, e é, inclusive, um sotaque muito específico de uma pessoa que não é da periferia, ou uma pessoa que não é simples ou humilde, digamos assim, mas uma pessoa que é de uma região mais abastada e que força para performar uma certa humildade ou, enfim, um sotaque tipicamente nordestino, né? Porque, querendo ou não, acaba sendo um carteiraço. Tanto que eu vi inúmeras pessoas lá falando, ai, tu não pode falar assim do sotaque nordestino. Primeiro que o sotaque nordestino são vários, são inúmeros. Segundo, imagina se o carioca fosse reclamar de toda vez que ele é humilhado e é vítima de xenofobia. O coitado do carioca não aguenta, cara. Porque assim, é toda vez alguém dizendo que tem que explodir o Rio de Janeiro, que tem que serrar o Rio de Janeiro fora do Brasil, que os cariocas têm que morrer, que aquilo lá é o câncer do país, que se não tivesse o Rio de Janeiro, a gente seria um país de primeiro mundo. Imagina! E não é como se o Rio de Janeiro, assim, fosse um estado opressor também, né? Pelo amor de Deus. Assim... Ai, meu Deus do céu. Isso vai ficando cada vez mais ridículo, considerando que ele defende uma tomada radical e armada contra o Estado democrático de direito, que é um Estado burguês, etc. E não aguentam um comentário sobre o sotaque dele, que na verdade especificamente é porque é afetado. E vocês, que já me conhecem há mais tempo, sabem que eu também não gosto de sotaque gaúcho afetado. Principalmente aquele de Porto Alegre, né? Que o pessoal fala desse jeito, né? Meu Deus do céu, é muito irritante, é muito chato, é insuportável. Do Rio Grande do Sul, especificamente, o que eu mais gosto, coincidentemente, é o meu. É o meu sotaque, porque ainda tem um outro que é super do interior, que o pessoal fala até ser jeito assim, porque eles têm muita influência da colônia alemã e do italiano, eles falam caroça, roça, entendeu? Arado, eles falam tudo desse jeito. E eu acho aquele sotaque de Porto Alegre também igualmente irritante, e eu digo que é assim em relação a qualquer sotaque do Brasil, tá? Já reclamei também de sotaque americano, muito forçado, qualquer, assim, entonação muito afetada, eu acho bem chato. Igual do Peninha. Exatamente, exatamente. O sotaque do Peninha, pra mim, é insuportável. Insuportável. Não aguento o jeito que esse cara fala. Ah, daí eu tô sendo xenofóbica com o meu próprio estado, então. Ai, meu Deus, me prendam. Nossa! Nazista, fascista, xenofóbica. Porque eu odeio o sotaque do Peninha, cara. Que é o sotaque daquele outro otário lá. Que foi no Big Brother, que depois foi preso por causa das corrupções lá. Como é que é o nome daquele cara? Como é que é? Não, e também, exatamente, tem o sotaque inglês que muitas vezes é carregado, eu acho insuportável. Isso, o Nego Di. Nossa, o sotaque dele é igualzinho também. Esse nível de afetação de carregar o próprio sotaque, sabe? Isso é antigo, tá? Eu sempre reclamei disso.
O meu eu já gosto porque eu acho que ele tá equilibradinho, assim. Eu não acho que ele é demasiadamente puxado. E outra coisa, a quantidade de pessoas que falam mal do meu sotaque, que não conseguem escutar quando eu falo, que falam da minha maquiagem, que falam do meu corpo, que falam que eu tô velha, que falam que eu sou feia, que falam que eu sou uma esquisita excêntrica sem pai, que eu sou uma vagabunda putinha, não sei o quê. Meu, eu tô chamando essas pessoas de racistas, nazistas, fascistas. Eu estou chamando essas pessoas de extremistas, de direita, que querem me matar, me perseguir. Mano, desde quando? Que bobagem! Não falam nada assim. Claro, às vezes é inconveniente, até porque muitas vezes acaba sendo muito frequente, né? É muito pervasivo, é chato, insistente. Mas eu nunca cheguei perto de chamar alguém dessas coisas por causa desse tipo de comentário. Sabe? E aí agora o sujeito disse, não tem a mesma equivalência. Claro, me chamar de vagabunda, putinha, aborteira, sem pai, etc. Não tem a mesma equivalência. Sabe? Para-te, vai pro inferno, na moral, assim. Eu acho que é sim a evidência da instrumentalização de uma causa social pra te atacar politicamente como se tu realmente se afetasse por aquilo. Porque eu duvido, honestamente, que ele realmente tenha se sentido afetado por isso. Pessoalmente, pois eu duvido. Duvido, tá? Aqui, ó. Amo todos os sotaques, menos mulheres com sotaques muito fortes. Por quê? Que estranho, principalmente sulistas e nordestinas. Ué, com voz muito fina, me irrita. Então, eu acho a coisa mais normal do mundo ficar irritado com sotaque. Não sei qual que é o grande problema nisso. Agora, o que mais me chamou a atenção, tá? Foi eles ficarem tão irascíveis e revoltados e indignados com eu ter falado mal do sotaque dele, enquanto vários deles estavam fazendo troça da morte do Charlie Kirk. Morte, assassinato, execução de um adversário político por falar coisas versus uma pessoa que disse que não gosta do teu sotaque. Cara, eu fiquei assim... Mano... Claro que eu não odeio ele pelo sotaque, seu idiota. Eu acho que a pessoa não entendeu. Eu não gosto do Jones Manuel. É dele que eu não gosto. Porque ele é arrogante, ele é soberbo, ele é radical e extremista. E todas as outras coisas que são associadas a ele, características adjacentes, eu começo a odiar também porque é ele. Nunca reclamei de pernambucano na minha vida. Nunca. Nunca. Muito pelo contrário. Eu lembro que há muito tempo eu tinha comentado isso com algumas pessoas, amigos meus, que depois que eu conheci uma amiga minha, a Iana, que é de Pernambuco, eu comecei a gostar de sotaque. Porque o jeito que ela falava me agradava, mas é que não é um jeito afetado, né? Então... esse é o ponto. Eu não começo a odiar uma pessoa por causa do sotaque dela, isso não faz muito sentido. Na verdade, eu não gostava dele antes. E aí toda a afetação dele, como por exemplo o jeito que ele mexe no bigode, o jeito que ele puxa a camiseta, o jeito que ele limpa o suor dele, o jeito que ele fala desse jeito, tudo isso começa a ser irritante. Entendeu? Na verdade, a irritação, o incômodo é anterior a toda a afetação. É porque ele é arrogante, soberbo e extremista. Entendeu? É por isso. E aí por isso que eu falei, eu odeio tudo nele. Porque é assim, meu. E é normal, tanto que isso acontece direto comigo, tá? Em que tem muitas pessoas que elas pressupõem o que eu penso, quais são as minhas teses. E aí elas começam a atacar a minha aparência. Por quê? Porque elas acham que por me conhecerem, elas já têm determinados posicionamentos certos, que lhes dão garantia pra me criticar a partir de determinadas coisas que elas acham que eu defendo. E aí elas transferem pra outras coisas. Aí, de repente, elas odeiam minha maquiagem, elas odeiam a minha peruca, elas odeiam meu comportamento, etc. E eu acho que nesse aspecto, assim, eu penso que eu ainda não fui beligerante nem nada. Nunca incitei absolutamente nada contra ele. Na verdade, assim, ó, a única coisa que um sujeito que nem ele merece é zoação, tá? O Jones Manuel merece zoação, tá? Porque ele tem um ego muito grande. Muito grande. Ele se acha pra caralho. Ele se acha... Meu Deus do céu, a última pica das galáxias, entendeu? Meu Deus do céu, são todos réis mortais diante de mim, sabe? Ninguém é páreo pra mim, porque eu sou do caralho. E se leva muito a sério. Então, como é que tu consegue lidar ou derrotar uma pessoa dessas? Descredibilizando. Demonstrando o quão tosca e abobalhada ela é.
Porque isso fere o ego dele, porque ele se acha muito foda e ele se leva muito a sério. Então você vai lá e zoa com a cara dele, entendeu? Não dá pra levar um sujeito desse a sério. Aí ele fica todo afetadinho. Claro. Fora em relação ao que eu penso que o discurso dele tem que ser criminalizado. Qualquer discurso extremista desse ponto, tá? Em defender morte de opositores, adversários políticos, simplesmente por pensar diferente de ti, isso deveria ser criminalizado. A gente não pode normalizar isso. Pior ainda, normalizar a remoção da vida de outro ser humano por motivos tão fúteis e mesquinhos. E o maior sinal disso é justamente o caso do Charlie Kirk. O sujeito foi assassinado do jeito mais vil, nojento e repulsivo possível, e as pessoas estavam fazendo piada disso. Porque ele falou coisas. Tá? Ele falou coisas que desagradavam inúmeras pessoas. Logo, essa pessoa merece morrer. Então, imagina se nós fôssemos usar o mesmo critério pro Jones Manuel. Porque o Kirk nunca defendeu algo parecido. Pela própria lógica, o critério dele, então ele mereceria morrer. O que é o que eu não acredito, tá? Eu não defendo. Eu realmente não defendo que ele seja morto. Eu tenho compromisso com os meus valores. Eu tenho compromisso com as minhas teses. E o que eu falo, eu realmente acredito, tá? Eu penso que ou o discurso dele deveria ser criminalizado para desestimular a adesão dessas ideias, gerar um certo temor e um exemplo em pessoas que têm vontade de aderir a isso. Em segundo lugar, para arrefecer os ânimos da direita. É isso que nós deveríamos fazer. E só. Só. Ah, não. Acrescentando. Zoar com a cara dele. Pronto. E sim, eu sou pacifista radical. Sou pacifista mesmo, tá? Então, todos os meus comentários em relação a ele lá é... Sim, a expressão de uma implicância adjacente a uma pessoa que eu já não gosto. Que eu já não tenho simpatia, nunca tive. Prolixo, arrogante, soberbo, se leva muito a sério, metidinho, discurso radicalizante e radical, violento. Não concordo com isso. E aí eu, não, honestamente, não me vejo na obrigação de gostar de uma pessoa assim, sabe? Não vejo nenhuma necessidade. Tá? Assim... E eu acho que isso acontece com todo mundo, né? Quando a gente, muitas vezes, acha determinada pessoa bonita e, de repente, ela vai enfeiando à medida que ela abre a boca. E vai falando coisas, e mais coisas, e outras coisas. E chega uma hora que tu olha e tu pensa, meu Deus do céu, eu jamais me relacionaria contigo. Sabe? E pra mim, esse é o caso dele. É uma pessoa que eu não gosto, enquanto ser humano, sabe? Eu desprezo as ideias. Principalmente os meios. Os meios que ele usaria para alcançar certos objetivos. Portanto, eu tenho que olhar para essa pessoa e achar a coisa mais linda do mundo? Não. Tem outra coisa. Eu penso que ele foi covarde, tá? Porque inúmeras outras pessoas maiores atacaram ele. Ele escolheu quem? A mim, que sou muito menor do que ele. E muito menor que inúmeras outras pessoas que atacaram ele diretamente. Mas ele escolheu a mim. Curiosamente, né? E outra coisa. Eu sempre levo em consideração o quão consciente é a ação de uma pessoa em relação a seus atos políticos e em relação aos seus atos individuais. E o Jones não é um simples peão. Ele não é um sujeito manipulado, controlado, como se ele fosse um fantoche. Muito pelo contrário. É ele quem controla. É ele quem controla. Ele é um sujeito poderoso, influente, tem impacto na vida dos seguidores dele e absolutamente ele já assinou o contrato de todos os riscos das coisas que ele fala. Jones não é um cara fraco, ele pode ser covarde, mas ele não é fraco. Tá? Ele é uma pessoa que sabe o que tá fazendo. Ele tem a clareza e a lucidez de todas as motivações que levam a ele a fazer o que ele faz. E ele tem a clareza e a lucidez das possibilidades consequenciais de tudo que ele faz. Portanto, o que eu falei pra ele é assim, picada de mosquito, tá? É coisinha de pernilongo. Simplesmente patético. Foi simplesmente uma afetação tática para fins políticos. Porque ele não se importa de verdade com algo assim. Ele não é sensível a esse ponto. E as pessoas compraram. Né? Porque foram lavadas ideologicamente.
são completamente parciais, elas não conseguem perceber, não conseguem nem fazer, assim, equivalências minimamente razoáveis. Assim, comparações, pelo menos, pra ver que certas situações não são equivalentes. Como, por exemplo, eu ter reclamado do jeito da afetação de uma pessoa em comparação com comemorar a morte de um sujeito com um tiro no pescoço na frente dos próprios filhos, na frente da própria família, por ter dito coisas que algumas pessoas simplesmente não gostam. É um absurdo, tá? Eu já falei isso mais de uma vez e eu repito. Toda vez que a sua ideologia passar à frente das convenções sociais, como, por exemplo, educação, respeito, compaixão, tu já tá perdido, tá? Tu já tá perdido. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias de modo claro, como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.